Oi, turma! Eu achei que seria bom eu gravar esse vídeo para explicar, fazer um resuminho assim daquilo que vocês assistiram em 5 vídeos que eu pedi nas últimas 3 aulas, tá? Que são os parâmetros, tá? Eu anotei eles aqui, eu não sei se vocês conseguem ver daí, para a gente se organizar e eu explicar um pouquinho de cada um, bem resumidinho assim, para ficar mais fácil de decorar, tá? Então, assim, para a gente fazer um sinal, a gente precisa fazer corretamente o sinal seguindo esses 5 parâmetros, tá? Que são estudados na Libras, tá? Parâmetro, tá? O sinal de parâmetro é esse. Parâmetro da língua de sinais, tá? Eu acho que esse sinal originou-se de sinal, 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 talvez. Ficou assim, tá? Então, assim, são 5 parâmetros e a gente precisa observar bem, porque mudando um deles, a gente está fazendo um outro sinal, tá? O primeiro parâmetro é a configuração de mão. Configuração de mão é o jeito que eu vou colocar a minha mão. E o sinal de configuração de mão, tá? É esse aqui, ó, configuração de mão, tá? Nós temos 111 configurações de mão. Tem umas bem parecidas com outras, a gente até confunde, tá? Porque são muitas. O alfabeto é todo configuração de mão, os números são configurações também, entre outros, né? Como, por exemplo, o V, o 5 e um pouquinho acima também é outro, tá? Então, a configuração de mão é muito importante, por isso que a gente sempre acaba colocando e a gente vê nos livros que ela aparece em primeiro, né? Sempre a primeira configuração de mão. É a forma com que a gente vai posicionar essa mão, tá? Segundo fator é o ponto de articulação, tá? Ou locação, alguns livros trazem como locação. O sinal de ponto de articulação é esse, tá? Por quê? Porque é o lugar, a locação ou ponto de articulação é o lugar onde eu vou executar esse sinal. Então, o sinal é esse, lugar, 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 tá? Então, se eu vou colocar a minha configuração de mão na cabeça, ou no meu espaço neutro, ou se eu vou colocar na minha fonte ao lado, ou se eu vou colocar no, né, executando o sinal água, no espaço neutro, no meu ombro. Então, o lugar aonde eu coloco essa mesma configuração de mão determina outro sinal. O terceiro parâmetro, né? O terceiro parâmetro seria o movimento. Quando eu tenho um movimento, eu uso um quarto parâmetro, que é a orientação. Porque quando eu movimento, eu preciso orientar para onde é este movimento, certo? O movimento tem algumas classificações que não apareceu naquele vídeo, mas eu acho importante eu explicar, tá? Ele pode ser retilíneo, se é um movimento reto, né, como magro, gordo, tá? A gente faz o movimento de forma retilínea, né? Nervoso, ó, como é que eu movimentei a minha mão de forma reta, retilínea. Pode ser helicoidal, que seria movimentos circulares assim, tá? Por exemplo, óleo, furacão, alto, tá? Também pode ser circular, tá? Bem, como eu tava dizendo, tive que dar uma paradinha para atender um filho. Movimento circular, onde eu vou usar sinais, por exemplo, ano, ciumento,
Com uma mão, eu uso uma mão de apoio, que a gente chama de mão ativa e mão passiva. Então, a mão ativa é o que vai determinar o meu movimento. Circular, ciumento, brincar, as duas mãos estão ativas. Preocupado, as duas mãos estão ativas. Ano, eu tenho uma ativa e uma passiva. Então, o movimento também pode ser sinuoso, tá? Sinuoso tem dois tipos de movimento sinuoso, tá? O sinuoso que faz esse movimento, que é um L, ou o sinuoso que faz mais de uma volta, mais de um movimento. Vamos dar exemplo do primeiro sinuoso, faz este movimento, né? Professor, monitor, surdo. São todos movimentos jornal, ou jornal. Revista daí não, que revista faz movimento circular. Sinuoso, tem um outro sinuoso que a gente faz este movimento, aparece bastante esse sinal também. Navio, Brasil, caminho, ou em R, rio, feliz. E tem um outro tipo de movimento que a gente chama de angular, né? Que é um movimento que vai fazer isso aqui, ó, tá? A gente vai usar raio, a gente vai usar ele, elétrico ou eletricidade, paz, a gente vai fazer também esse movimento, barulho, a gente vai fazer esse movimento, tá? Então, isso é o que a gente, né, o terceiro parâmetro, o movimento, a forma com que eu movimento. Se é circular, ótimo, domingo. Se é angular, se é sinuoso, professor, né? E a orientação, por exemplo, quando ele é retilíneo, que eu vou fazer um movimento reto, gordo. Como é essa orientação, né? A orientação, ele é como? Ele é o sinal de orientação, né? Ó, o sinal de orientação. Para um lado, para outro, para cima, para baixo. Então, para cima, né? Para o meu lado esquerdo, para onde que é esse movimento, né? Para que lado que eu vou orientar o movimento. E o último parâmetro é a expressão facial, ó, sinal de expressão facial e ou corporal. E ou porque às vezes eu não preciso do meu corpo, às vezes eu consigo ficar parada e apenas fazer o sinal de triste, né? Nos sentimentos é inevitável, eu obrigatoriamente tenho que fazer feliz, ansioso, nervoso, preocupado, né? Desconfiado. Então eu preciso usar os meus movimentos, mas eu preciso usar a minha expressão, nem sempre o meu corpo. Mas tem sinais que eu vou precisar do meu corpo. Por exemplo, se eu vou traduzir uma música, eu preciso da minha expressão e eu preciso do meu corpo. Né? Se trata de uma interpretação. O meu entendimento, eu vou escolher sinais que mais combinam com o significado daquela música e eu vou usar o meu corpo e o meu rosto para transmitir aquela mensagem. Lembrando sempre, claro que numa música a gente sempre interpreta muito, né? Mas Libras não é uma língua onde eu traduzo palavras. É uma língua onde eu traduzo, interpreto ideias. Então é sempre uma interpretação, né? Acaba sendo sempre o teu entendimento, nunca fugindo, né? Por isso a gente estuda sempre, quando estuda Libras, a ética, né? É até uma das disciplinas na pós-graduação ou na graduação, a ética, porque a gente tem que trazer o significado que combina perfeitamente com aquilo ali, não pode sair do contexto, né? Mas é de acordo com o teu entendimento. Tá? Então a expressão e o corpo são imprescindíveis. Aqui nesse vídeo eu vou fazer 10, mais de 10, eu pedi que cada aluna fizesse
10 sinais com configuração de mão e 10 sinais com o mesmo ponto de articulação. Então, eu fiz um apanhado desses sinais e vou trazer para vocês agora todos os sinais que vocês alunas fizeram, em configuração de mão e em ponto de articulação. Movimento, eu vou dar alguns exemplos, tá? Expressões faciais eu também já passei um vídeo e eu vou cobrar de vocês, mas não agora, tá? Num outro trabalhinho a gente vai fazer sinais que utilizam necessariamente expressões e que não utilizam expressões, e sinais com a mesma orientação e com o mesmo movimento, que são os movimentos retilíneo, equodal, circular, sinuoso ou angular, tá bom? Como esse vídeo eu já vi que deu 10 minutos, eu vou paralisar e vou gravar um outro com os sinais.